Alô, irmão, sejam bem-vindos a esse canal. Saúdo a todos em nome de Jesus Cristo e convido aqueles irmãos que é pela primeira vez assistirem esse canal, para aqueles que continuam, que possam visualizar ou assistirem às nossas pregações. Convido-te a participar neste nosso pequeno canal para que a sua fé possa aumentar, e pedimos para que possa se subscrever no nosso canal Civilização da Fé, que nós pregamos simplesmente a verdade, a palavra revelada, que é a própria Bíblia, porque está escrito que é impossível agradar a Deus sem esta palavra. Então convidamos os irmãos a participarem firmemente neste evangelho. Enquanto isso, vamos inclinar as nossas cabeças para podermos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra é santa. Rogo, Senhor, que a sua presença possa se manifestar, tira todas as impurezas. Rogo, Senhor, que através deste meio possam vir almas a ti. Está escrito que sem ti não podemos fazer nada. Oro, peço, crendo que a tua palavra é verdadeira, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No dia de hoje vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Amém. São escrituras que nós conhecemos, escrituras famosas que nós já nos ambientamos dia após dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus 11, verso 6 a 7. A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Nós aqui estamos a ver que os cristãos devem viver com base na fé, e nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas que existem. Então, um cristão sem fé é impossível viver. Então eu convido as pessoas, convido aos irmãos perceberem realmente o que é fé. Nós sabemos que fé é uma coisa real, e nós sabemos que os cristãos vivem debaixo da fé porque eles são antecedidos com uma mensagem. Nós sabemos que Jesus Cristo, em todos os tempos, ele falou com o seu povo. Mas o que acontece com o povo? O povo acaba perdendo a fé. Nós vimos que no princípio Deus prometeu a Isaac que o seu povo, aliás, prometeu a Jacó que o seu povo estaria no Egito e podia ser liberto com um grande poder de Deus. Então nós sabemos que o povo não podia ser liberto sem chegar o momento oportuno, mas o povo iria ser liberto através da fé, porque nós sabemos que o que agrada a Deus é a fé, e nós sabemos que fé é uma coisa real. Então Deus trouxe o seu profeta quando chegou o momento oportuno. Aquilo estava profetizado e não existe nada novo, mas nós sabemos que Deus falou com todo o povo a dizer que tinha um lugar melhor, que era a terra prometida. E nós sabemos que nos dias de hoje Deus também tem uma grande promessa para o seu povo, que é nos levar à Nova Jerusalém. Mas nós sabemos que a promessa foi para todos, mas quem alcançou a promessa de Deus, neste caso quem entrou na terra prometida, foi aquele que teve fé. E nós sabemos que a fé é uma coisa real. A fé é quando você vive realmente a palavra de Deus. E nós vimos aqui a escritura de hoje, que diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E diz que Noé foi herdeiro da promessa
antes de se manifestar, ele fez aquela arca porque ele tinha fé de que a palavra de Deus é verdadeira. E nós, nos dias de hoje, temos a fé de que existirá um rapto. Temos a fé de que o mundo um dia há de acabar. Temos a fé de que as coisas deste mundo são passageiras. Se nós temos a fé, nós temos que provar que nós temos esta fé. E a própria palavra diz que muitas pessoas iriam se apostatar da palavra de Deus. Muitas pessoas irão se perder e o mundo estará numa forma muito triste. O mundo estará a viver a sua imundície. Então, esta é uma palavra profetizada. E nós, pela fé, temos que crer e viver de acordo com aquela palavra. E nós sabemos que temos um inimigo que se chama Satanás. Ele quer destruir, ele quer tirar esta fé que nós temos. Como é que ele quer roubar esta fé? Ele rouba trazendo um ensinamento contrário àquele ensinamento genuíno que Deus trouxe. Porque Deus disse, pela fé vocês irão receber tudo que eu vos prometi. Pela fé vocês irão ser libertos. Pela fé vocês irão expulsar demônios. Mas Satanás, ele vem com ensinamento contrário a de Deus. Isso faz com que nós perdemos o foco. Isto faz com que nós descremos aquilo que Deus disse. Então, para tal, nós temos que crer e confiar na palavra de Deus. Noé confiou de que Deus iria mandar chuva. E nós sabemos que ficou muito tempo sem que a chuva caísse. Deus falou há muitos anos. E Noé continuou firme naquela palavra. E nós sabemos que aquilo se manifestou. O que é que faz com que as pessoas hoje voltam? É porque Satanás rouba as suas bênçãos. Satanás rouba a sua fé. Nós vimos um quadro muito bom quando o povo estava a caminho da Nova Jerusalém, a caminho de Canaã. Eles lá começaram a conspirar, começaram a se dividir, começaram a trazer muita confusão. Por quê? Porque eles não estavam a confiar em Deus. Porque Satanás começou a roubar a fé deles. Então, nos dias de hoje, se não estarmos firmes, Satanás irá roubar a nossa fé. Nós iremos cair. Como é que você consegue ver que um certo irmão já não tem a fé? É através dos frutos. Porque Jesus Cristo disse, pelos frutos vós os conheceis. Amém, então, amém. Aqueles que estão na palavra de Deus irão provar que eles têm fé. E nós temos que saber que esta fé deve ser produzida dia após dia, para quando chegar o momento difícil, nós conseguirmos usar esta fé. Porque nós sabemos que não é contra a carne e contra a sangue que nós lutamos, é contra as forças espirituais. Então nós temos que cada dia colhermos essa fé e nos preocuparmos com a verdade. Porque Deus disse que Satanás irá nos perseguir. Então nós não podemos ficar admirado quando enfrentamos várias lutas. Por quê? Porque isto é palavra de Deus. Então por que nós ficamos assustados quando estamos em tribulação? Satanás vem para roubar a fé. E nós sabemos que temos toda a promessa. Deus nos deu toda a promessa, porque ele disse que eu estarei convosco, mesmo em vós. Agora, aquele que tem fé, ele tem certeza de que Deus está dentro dele. E se Deus está dentro dele, não tem como Satanás te arrancar a herança. Nós sabemos que Satanás conseguiu arrancar tudo, Jó. Ele conseguiu arrancar riqueza, conseguiu arrancar os filhos, conseguiu arrancar tudo. Mas ele não conseguiu arrancar uma coisa, que foi a fé. Por quê? Porque Jó confiou em Deus. Fé é confiança de que você tem uma certa coisa, tem a promessa de Deus. Então, se nós não termos esta fé, a nossa maneira ou o tempo vai ditar que nós não temos fé. Porque nós sabemos que um cristão sabe esperar. Abraão soube esperar. Então, Deus nos convida nós a seguirmos as suas pegadas. Deus nos convida nós a crermos em sua palavra. Porque se isto não acontecer, nós não teremos fé. Porque muita gente pensa que tem fé. Fé é uma dádiva que está dentro de cada crente verdadeiro. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, se fé é uma coisa que fomos dados antes da fundação do mundo, isto implica que deve se manifestar. Por quê? Porque a palavra de Deus
conecta-se com a fé. A fé é uma coisa real que não se vê. Então, aqueles que têm a fé, quando ouvem a palavra de Deus, existe alguma coisa que acontece nos seus corações. Porque nós sabemos, Jesus Cristo, quando ele passava, ele quando orava para um certo enfermo, ele dizia que a sua fé salvou-te. Isto implica que ele colocou a fé antes da fundação do mundo. Ele simplesmente estava a trazer a semente, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o bom pastor. Quando ele encontrava um cego, dizia: você crê de que eu sou o mestre? E ele dizia assim, e ele dizia: a tua fé salvou-se. Isso implica que é algo que está dentro dos cristãos. Então, o que é que pode abrir a fé? É a palavra de Deus, porque está escrito que a fé vem de ouvir da palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus, implica que você produz fé. Se você crê na palavra de Deus, a sua vida vai se manifestar. Por quê? Porque a promessa de Deus vai se manifestar em seu coração. Isto é aí onde você vai provar que tem a fé. Isto é o que vai te fazer ser um verdadeiro crente. Porque sem fé é impossível nós herdarmos o reino dos céus. Então, Deus nos convida nós a crermos, nós a andarmos de acordo com os seus estatutos. Porque ninguém está acima da palavra de Deus. Nós, diante de Deus, todos somos pecadores, mas pela fé nós alcançamos a graça de Deus. Graça de Deus é você ter uma coisa, é você receber algo que você não merecia. Então, pela fé, nós podemos alcançar isso. Abraão reconheceu Deus, Abraão teve a promessa de Deus através da fé, porque ele creu na palavra de Deus, nunca duvidou. Agora, se você crê na palavra de Deus, irmão, e não duvida, você claramente vai ter que manifestar a fé. Manifestar a fé é crer em Deus, é seguir nos caminhos de Deus, é andar onde Jesus Cristo andou. Se Jesus Cristo diz faz isto, você faz porque você tem fé de que aquilo que ele disse é verdadeiro. E nós sabemos, através da tribulação, através da fome, através de falta de emprego, Satanás nos dribla e te faz pensar de que Deus não está no seu meio, e você acaba deixando a palavra de Deus, dando ouvido a Satanás. Por que surge o pecado? Qual é a razão de muitas quedas? Qual é a razão de as pessoas desistirem a fé, desistirem a palavra de Deus? É porque ele já não confia. Deus disse que você tem todo o poder. Deus diz que você, exemplo, vai ter casamento. Deus diz que você, exemplo, vai receber cura. Se você crer, vai ficar firme na palavra de Deus. Mas Satanás vê em seu pensamento, ele prega contra si. Diz: se você está doente, por que você não sai e vai se aliar a uma Zione? Vamos ver o que a esposa de Jó fez para Jó. Ela disse, aliás, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e mora. Jó disse: tu és louca. Jó disse que ainda que eu mora, ainda que eu passe tudo, Deus vai ter que fazer a justiça dele, porque não eu vim. Jó reconheceu a palavra de Deus, reconheceu que tudo aquilo que ele teve não foi pela sua própria força. Agora, o cristão hoje tem que reconhecer que tudo que ele faz, existem duas forças que estão sobre nós, seja a força de Deus ou a força satânica. E nós sabemos que a força de Deus manifesta-se através da fé. Amém. Porque Deus disse: eis que a virgem conceberá. Ele falou pela fé. E nós sabemos que se passou muito tempo, mas as obras do demônio são obras pervertidoras. E nós sabemos que quando Deus trouxe a palavra, encontrou os seus filhos Adão e Eva, ele trouxe a mensagem pela fé. Disse que eles tinham que comer de todo fruto que está no jardim, mas menos fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que Satanás, ele tirou a fé, ele tirou a verdade. Ele disse: certamente não morrerão. É a mesma coisa. Satanás prega no espírito. Você já está há quanto tempo na mensagem? A sua vida não mudou. O seu casamento é um caos. O seu emprego não vem.
como é que você vive? Ele vai querer roubar a sua fé. Mas Deus disse que nos últimos dias derramaria o Espírito dele. Nos últimos dias vai existir uma igreja verdadeira. Deus falou aquela palavra pela fé e deve se manifestar. Como é que vai se manifestar essa fé? A fé vai se manifestar quando você ficar firme na palavra de Deus. E vamos ver o que está acontecendo. Nos dias de hoje há muito pecado. O cristão deve ficar alegre porque é a palavra de Deus. Deus o que fala tem que acontecer. E quanto mais o pecado sobe, mais a santidade aumenta e mais a fé aumenta. Nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus disse. O demônio vai ter que te perseguir nos sonhos. O demônio vai ter que te perseguir no seu emprego. E nós vamos ver, aquela pessoa que Satanás usa para te tirar da fé é a pessoa mais próxima. Vamos ver o que aconteceu. Quando Deus prometeu toda a igreja, prometeu todo o povo que tinha uma terra boa, uma terra que produzia muitos frutos. Ele, quando prometeu o seu povo naquela terra, ele disse que vocês vão herdar esta terra. Aquela terra é boa, mas eles tinham... Aquilo era verdade porque Deus disse. Porque nós sabemos que tudo que Deus diz é verdade. Porque Deus não é homem e nem filho do homem. Mas quem conseguiu alcançar aquela terra pela fé foi Josué e Caleb. Duas pessoas só tiveram a fé. E nós sabemos que fé é Espírito Santo. Nós sabemos que fé é o que fez eles herdarem naquela terra. E nós vimos que quando eles chegaram, aquela terra ficou possuída. Aquela terra estava com gigantes e os outros recuaram. Disseram, mas como é que nós vamos entrar numa terra que já está possuída? Como é que nós vamos vencer este mundo que nascemos nos Maziones? Como é que nós vamos vencer esse mundo? Nascemos lá no pecado. Acho que esse Deus é louco. Eu nasci desta maneira. Eu estou há 60 anos. Nós sabemos que aquela terra já estava possuída. Mas Josué e Caleb possuíram por causa da fé. Amém. Porque eles creram na palavra de Deus. É a mesma coisa. Noé creu na palavra de Deus de que há de chover. E nos dias de hoje, os filhos de Deus creem de que este mundo vai ter que se destruir. Os filhos de Deus creem que estão nos últimos tempos. E nós cremos isto. Os filhos de Deus creem de que a palavra de Deus vai ter que se manifestar em carne humana. Porque Deus disse que vai se manifestar e vai se ver os seus filhos a trilharem. E isto deve se manifestar pela palavra. Isto vai ter que se manifestar pela fé. E nós temos que provar que temos essa fé. Vamos provar que temos esta fé através dos frutos. Nós sabemos pelos frutos, vós os conheceis. E o tempo é um fator muito importante para avaliar a nossa fé. Deus tem que usar esse tempo. Deus tem que usar este tempo para mostrar aqueles que são filhos dele e aqueles que não são filhos dele. Essa coisa eu não vou dizer se irmão X é filho de Deus ou não. Irmão J, irmão Alfa, irmão Ômega. Nós sabemos que os filhos de Deus são provados pela fé. Provados pela palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Isto é fé. Se você cumprir, mas muita gente perde esta fé. Já não vive esta fé. Se você não vive a palavra, é porque você não crê. Porque muita gente diz que eu amo o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé. Mas as obras mostram de que ele não tem fé. Amém. Porque fé é uma coisa que Deus já te deu. E nós sabemos que fé é segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que fé não é uma coisa inventada. Fé não é uma coisa que você encontra aqui na terra. Fé já está dentro de si. É por isso que aquela mulher ali, ela reconheceu porque já tinha fé. Quando Jesus Cristo encontrou aquela mulher, ela tinha fé, faltava se manifestar. Jesus Cristo não se preocupou com fariseus, não se preocupou com aqueles que já conheciam a palavra. Jesus Cristo se preocupou com aqueles que não conhecem a palavra. Aquele que conhece a palavra e vive em pecado, não se preocupe mais com ele, porque você pode cair por causa dele. Porque ele pode te deixar cair e você perder a fé por causa dele. Nós temos que nos preocupar com aqueles que ainda não conhecem a palavra. Quem sabe se eles têm fé? Porque aquele que conhece a palavra e não vive de acordo com esta palavra, está a provar que não tem fé. Então nós temos que ficar alegres quando nós pregamos para aquelas pessoas que não conhecem esta palavra. Isto é o que Jesus Cristo fez. Ele não se preocupou com Judas.
Ele não se preocupou com os fariseus porque sabia que esses conhecem a lei, mas não querem viver. Ele foi para aquelas pessoas que não conheciam, que tinham sede. Amém. Encontrou ali a prostituta porque tinha sede. E nos dias de hoje, o espírito religioso se manifesta nas pessoas por perderem a fé. Fé é uma coisa muito importante, irmãos. Fé é uma coisa muito profunda. Fé está acima do nosso entendimento. Fé é uma coisa que não se explica. Fé é uma coisa que está acima de... Nós sabemos que fé é uma coisa real. Fé não é esperança. Fé não duvida. Então nós temos que semear, nós temos que pregar o mundo através da nossa vida. Nós temos que pregar o mundo, nós temos que pregar para aquelas almas que não conhecem, vermos se a fé pode se manifestar. Nós sabemos que a fé com a palavra são amigas. Quando você tem fé, automaticamente quando a palavra sai, algo te diz de que esta palavra é o que me faltava dentro da minha vida. Você consegue ver que alguma coisa estava em falta. Por quê? Porque a palavra veio ao seu encontro. Nós não podemos lutar com as pessoas que estão a sair da fé, que conhecem a palavra. Nós temos, porque eles vão ser julgados de acordo com Deus. Isto é, eles com Deus. Nós não temos que fazer a vontade de Deus. É por isso que Deus disse que ide por todo mundo pregar a toda a criatura. Porque Ele sabe que onde Ele pôs a fé, ninguém sabe. É por isso que você hoje pode ver irmão Xixi é pregador, caiu. Irmão Xixi é isto, caiu. Irmão Xixi está divorciado. Deus é que conhece, Deus é que sabe. Deus só nos mandou nós pregarmos a palavra. Os que terem fé há de arder. Aqueles que não terem fé, não tem como isto acontecer. Então, este é o principal objetivo de Deus, para nós pregarmos àqueles que não conhecem a palavra de Deus. É por isso que existem muitos meios, existem telefone. Um dos meios é este que eu estou a comunicar com os irmãos. Este é um meio para todo mundo conhecer a palavra, para que Deus possa vir julgar este mundo. Porque aquele que tem fé vai ter que reconhecer. Porque Jesus que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Eles ouvem através do quê? Não ouvem através destes ouvidos que nós temos. Ele ouve através da fé. Nós sabemos que Deus veio a Abraão. A Bíblia diz que Deus só chamou Abraão. Não explica como, se foi sonho ou visão, e Abraão creu naquilo. Amém, irmãos? Então, se Abraão creu naquilo, implica que a fé se manifestou. Então, fé é uma coisa que está dentro do seu coração. Nós temos que pensar que, nós temos que perceber que fé se produz dia após dia, para quando chegar a tentação, você poder usar a fé. Se você não usar a fé, você irá cair. E que Deus possa abençoar aos irmãos e possamos ter fé, possamos guardar esta palavra nos nossos corações, possamos alegrar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Convido ao irmão a assistir outros vídeos, a participar noutras pregações, para que a sua fé possa aumentar, para que Satanás não possa roubar a sua fé. Podemos inclinar nossas cabeças para podermos fazer uma oração. Que Deus possa vos abençoar. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra é santa. Rogo, meu Pai, que venha, traga a tua palavra. Sem ti não somos nada. Pedimos, Senhor, para que tu possas nos abençoar, trazer a tua fé, para que nós não possamos cair, Senhor. Rogo, meu Pai, para que esta alma que está a ouvir, este irmão que está a ouvir esta pregação, possa, Senhor, levantar a fé dele, possa, Senhor, ser aquela ovelha que tu puseste a fé antes da fundação do mundo e possa arder em seu coração. Encomendo tudo para a honra e glória do seu santo nome, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.